Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos ficar de pé quem pode e vamos apresentar o nosso melhor para o nosso Deus. E nós vamos aprender hoje, irmãos, que Deus, Ele avalia o coração de cada um. E é o que nós vamos ofertar hoje aqui no altar. Quando na verdade essa oferta é todo dia. Deus, Ele não se agrada de ofertas de manjares, mas Ele quer um coração sincero, amém? Um coração quebrantado, pessoas que estejam adorando em espírito e em verdade. É essa consagração que nós fazemos. Eu venho com a oferta da minha vida, do meu coração, e Deus, Ele aprova. Se você for aprovado, você vai passar aqui e vai receber a unção do poder de Deus, amém? Mas isso depende de quem, pastor? Baseado na instrução da palavra, eu me posiciono. Mas antes de tudo isso, até mesmo antes da palavra, Deus tem os seus escolhidos. Deus, Ele examina o coração, Ele sabe quem está com boas intenções e quem está desligado. Deus, Ele sabe aquele que está disposto a se entregar, e Ele sabe quem está aqui para cumprir calendário de igreja. É o que eu não quero nunca representar aqui, é ritualismo. Eu quero que cada culto que eu realize aqui, Deus veja em mim disposição, amém? Deus veja em mim uma atitude de fé, e não um comprometimento intelectual, mas um comprometimento com a minha alma, com o meu coração. E a partir desse momento, aconteça o que acontecer, Ele estará no controle da minha vida, glória a Deus. Aconteça o que acontecer, você pode ter certeza, se o seu coração está voltado para o Senhor, Ele organiza tudo. O que era para dar certo, irmão, o que era para dar errado, melhor dizendo, vai dar o quê? Vai dar certo. Ele organiza tudo. É isso que eu quero que vocês entendam, pastor. Meu coração voltado para o Senhor, acabou. É isso que é o principal. O que é necessário para essa consagração é você passar aqui dizendo: Senhor, a minha vida eu te entrego, os meus caminhos eu te entrego, todo pensamento contrário que eu tenho, eu estou disposto a mudar. Eu quero que o Senhor me dê inspiração nova, eu quero que o Senhor me ilumine, porque o Senhor é o meu único Deus, meu único Senhor e Salvador, amém? É dependência de Deus, irmãos. Nada de viver pela emoção. Nós temos emoções porque somos seres humanos, mas nós não vivemos mais por impulsos emocionais. O cristão, ele vive com a consciência, com a mente de Cristo. Impulso emocional só gera, na maioria das vezes, me leva a erro. Eu cometo erros por quê? Porque eu estou envolvido de uma forma sentimental e estou sem a iluminação de quem? De Deus. Aí eu vou resolver da minha maneira, só que eu não tenho condições de resolver, amém? Eu vou resolver como eu quero, mas o que acontece? Eu não tenho condições de resolver, eu não tenho sabedoria para resolver, a porta está fechada e eu não sei como que eu vou abrir. E se eu continuar na emoção, no racionalismo humano, eu vou continuar sofrendo. Por quê? Porque a situação ela não vai se resolver. A parede ela não vai cair. Mas quando eu dependo de Deus, até aquilo que estava dando errado vai dar o quê? Vai dar certo. É essa fé que eu quero que vocês repousem, que vocês
se relacionem com Deus com essa fé. Porque a verdadeira consagração, irmãos, ela não depende de fatos, não. A maior aceitação que Deus pode expressar é quando Ele vê um coração motivado, um coração com motivações espirituais, não com motivações carnais, não com barganha, mas são pessoas que sobem no altar e dizem assim: eis-me aqui, Senhor. E Deus avalia esse coração. Não pense que Deus olha para a aparência, quem chegou bonitinho, quem chegou com a roupa comprida, com a aparência de pentecostal, seja o que for. Deus vai olhar o quê? Então prepare o coração para Deus, para quando você passar aqui no altar, a cerimônia seja bastante responsável, seja uma cerimônia onde nós estamos mostrando que nós estamos sendo dignos. Por quê? Porque estamos fazendo a coisa certa, porque estamos pensando com o pensamento de Deus, porque estamos olhando com os olhos de Deus, porque o nosso coração é um coração voltado para o Senhor, para a vontade do Senhor, e não para a nossa própria vontade. Cuidado com a emoção, gente. A emoção, cuidado com o ciúme, cuidado com a pretensão. Tenham calma, peçam a Deus a direção. Senhor, me dê direção, guia minha vida, eu quero andar nos seus passos e não nos meus passos. Peça a Ele capacidade para você ver aquilo que você não está conseguindo enxergar, porque é muito duro, irmãos, nós estarmos na presença de Deus, estarmos cegos por causa da carnalidade. Essa carnalidade, quando o pastor fala, não, é a natureza pecaminosa, mas muitas vezes eu estou agindo de forma cega. A reação sentimental, ela é justificada, mas se for avaliada aos olhos de Deus, você não tem razão para reagir dessa maneira, porque nós temos um método, nós temos uma doutrina, nós temos a mente de Cristo para pensarmos como Jesus Cristo. Jesus Cristo não pensava por Ele pensava sempre pela vontade de quem? Deus está mandando, eu vou fazer desse jeito, mesmo que eu esteja sentindo algo diferente. Humanamente eu estou sentindo uma coisa, mas eu vou fazer a vontade de quem? Isso é que é maturidade espiritual. Não é pessoa impulsionada pelo engano. Amém? Nós vamos fazer conforme a vontade de Deus. Para quê, pastor? Para que Deus possa olhar no nosso coração a motivação verdadeira da comunhão, que é a entrega de alma, que é a entrega de vida. Aí aquilo que você não sabe fazer, Ele vai te ensinar. Nós vamos ver aqui que Ele vai falar. Ele vai falar com quem está disposto a ouvir. Ele vai falar com quem tem coração quebrantado. Ele vai falar com quem quer ser dependente. Cristão é dependente de Deus. E nós vamos aprender isso aqui nessa noite. Amém? A primeira coisa para se ter um coração aprovado, não é que a gente tenha que agir corretamente, não, porque nós sabemos que todos nós temos uma natureza passível de erros, amém? A palavra de Deus diz o que nós somos. A palavra de Deus diz que nós temos pecado, amém? O que é isso, pastor? Ter pecado é ter uma natureza disposta, tendenciosa ao erro. Esse é que é o problema do humanismo, irmãos. Esse é o problema de uma pessoa entrar na igreja e não desejar se tornar espiritual. O defeito é esse é o grande erro. Não, vamos dizer que é um defeito, mas é um defeito inerente do nascimento da carne. Apesar de Deus ter decretado legalmente que o velho homem morreu
foi crucificado com Cristo, mas esse poder do pecado, ele ainda nos atormenta. Glória a Deus. Esse poder carnal, ele ainda nos atormenta, ele ainda nos persegue, ele ainda batalha com esse entendimento. Presta atenção, por favor. Ele ainda batalha com esse entendimento que Deus nos entregou e tem nos entregado a cada dia pela palavra, amém? Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o meu quê? Com o meu coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele batiza você para ser transformado em filho de Deus. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus na vida daquele que crê. O Espírito Santo, ele é dado àquele que, sinceramente, com motivação espiritual, entrega a sua vida. Amém? Mas isso não quer dizer que nós não vamos errar mais. Nós vamos errar. Mas uma coisa tem que ficar bem entendida, e temos que ser fiéis: é a voz de Deus. A disciplina maior é quando nós estamos firmes, nós estamos dispostos, sensíveis à voz de quem? A voz de Deus, e não aos nossos corações. Porque o coração, ele tem ciúme, o coração, ele fica triste, o coração, ele fica magoado. E quando o coração, irmão, fala mais forte, o cristão, ele é anulado. Se o coração falar forte, o espírito, ele enfraquece. Se o coração falar forte, ele mata até o espírito. O que é o espírito, pastor? O espírito é o que foi avivado por Deus. O espírito é a capacidade de quê? De querer ouvir o Senhor. O espírito é o desejo de ter uma relação com quem? Com Deus. Mas a carne não. A carne faz você pensar da sua maneira. Por isso que tem muita gente com a vida derrotada. Por quê? Por causa do egoísmo, por causa do orgulho, essa história de eu não erro, eu não sou culpado de nada. Isso é um caso sério. Eu chamo isso de pessoa insensível. É sensível, mas na verdade é insensível. Sensível por quê? Porque logo se inflama. Logo toma a primeira palavra e diz: eu não tenho culpa. E hoje eu estudando a palavra, Deus mostrou que o coração, ele tem que estar iluminado pelo Espírito Santo. O coração tem que estar motivado pelas coisas de Deus. Nós temos que estar sempre sensíveis e sempre prontos para ouvir. Amém? Mesmo que a situação esteja contrária. Mesmo que eu esteja vendo que eu gostaria muito que fosse de outra o quê? De outra maneira. Mas não está sendo. Quem vai ser o meu orientador nesse conflito? Quem vai ser a minha direção nesse conflito? Nesse conflito onde eu estou ouvindo a voz do meu coração. Como que eu vou me livrar dessa cadeia? Só se você mudar a direção da sua atenção para a voz de quem? Só se você mudar a sua atenção para a voz de Deus. Muitos conflitos, irmão, não se resolvem. Muitas prisões interiores, mágoas, ressentimentos. Muitas pessoas não conseguem a cura interior, sabe por quê? Porque o coração continua falando mais o quê? Mais alto e mais forte. A pessoa não pensa com o pensamento de Deus, então ela não perdoa. Essa pessoa não tem sabedoria para poder pacificar. É uma pessoa que quer sempre o conflito. É uma pessoa que tem um orgulho muito forte, porque quem não é cristão verdadeiramente é orgulhoso.
Eu digo dentro da igreja. Quando a pessoa não desenvolve uma atitude cristã, uma vida cristã, ela se torna uma religiosa insuportável. Você quer ver uma pessoa insuportável? É uma pessoa que está dentro da igreja, mas ela não age e não reage de uma forma cristã. Eu digo que é aquela pessoa que diz que é de Deus, mas quando tem um conflito, ela paga para entrar e paga dobrado para não sair. Paga para entrar e paga 2 vezes mais para quê? Para não sair da briga. Mas o cristão não. O cristão, ele chega logo e abre mão. O cristão, ele chega e diz assim: olha, vamos fazer um acordo. O cristão, ele não quer conflito, porque ele sabe que o conflito vai destruir os dois lados. Se eu ganhar, eu não vou me sentir bem. Por quê? Porque eu sou cristão. Se eu afrontar, eu posso destruir a outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu também vou o quê? Eu vou me destruir. Então o ideal, irmãos, é que nós tenhamos equilíbrio para colocarmos um juiz nas nossas relações, colocarmos um poder controlador nos nossos corações. E esse poder controlador, ele foi providenciado por Deus, e esse poder controlador se chama o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder controlador. O que é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é a voz de Deus. É a voz de Deus, porque você não pode ver o Espírito Santo, mas ele é aquele agente inspirador. Jesus disse que ele iria, mas viria um outro consolador, e ele, quando ele fala do Espírito Santo, ele falou: o Espírito Santo vai ensinar vocês. Vocês vão conhecer a verdade, porque o Espírito Santo vai ensinar. O Espírito Santo, ele vai convencer vocês dos seus pecados. É esse agente de Deus que está trabalhando na terra hoje. É esse agente de Deus que a igreja precisa, do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que ele, ao invés de, na hora do problema, eu pensar de forma carnal, eu pensar como ser humano e me arrebentar todo, porque se todo mundo aqui fizer uma avaliação de muitas fases da vida, viram que por agirem na carne, o prejuízo foi o quê? Foi muito grande. Perdeu a amizade, perdeu dinheiro, perdeu tempo. Porque agiu em quê? Porque agiu na carne. Porque pensou com paixões. Amém? Pensou apaixonado. Sentimento muito forte, produzido pelo próprio quê? Mas não uma direção de sabedoria, porque Deus é sabedoria. Deus ensina uma pessoa a não reagir de forma carnal, porque quando ela reage de forma carnal, ela se torna presa. Aí vem o que, pastor? Orgulho forte, vem o que? Paixão, vem ciúme, vem tristeza, vem decepção, e eu não tenho condições de dar a volta por onde? Eu não tenho condições de dar a volta por cima, porque eu estou anulado. Anulado porque eu estou cego. Por isso que eu digo a vocês que a primeira coisa que um cristão precisa é ouvir, é estar pronto para ouvir a voz de quem? Sensível para ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele tem o controle de tudo, irmãos. Ele tem o controle de tudo. Deus, ele tem o tempo certo para tudo. Até o que dá errado na vida do cristão está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Até vai chegar um certo ponto, tamanho vai ser o seu desenvolvimento espiritual, que esses erros, essas quedas, esses problemas vão parar. Na medida que você anda na vontade do Senhor, os problemas, eles vão sendo eliminados, porque não tem como dar problema. Não tem como dar problema, por quê, pastor? Porque você está agindo correta, então sua vida tem tudo para dar o quê? Tem tudo para dar certo.
Tem tudo para dar certo, se você se dispor ou se dispuser a fazer a vontade de quem? Pastor, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu estou sentindo aqui uma tristeza, eu estou sentindo uma paixão, eu estou sentindo um ciúme, mas eu tenho que ouvir a voz de quem? Eu tenho que ouvir a voz de Deus. A carne está falando, o coração está falando, eu estou apaixonado, eu estou magoado, eu estou triste, mas eu tenho que ouvir a voz de quem? Porque senão você não vai sair do lugar e não vai resolver o problema. O profeta Samuel, ele estava triste porque Saul tinha caído. Samuel, ele ungiu Saul, irmãos, e naquele período do reinado de Saul, Samuel desenvolveu uma amizade muito grande com Saul. Samuel praticamente foi quem escolheu Saul. Amém? E ele desenvolveu uma amizade muito grande com Saul. E Samuel não aceitava a queda de Saul. E a palavra diz que ele estava triste demais. A gente começa a orar, irmão, para mudar uma situação. Mas por quê, pastor? Porque os nossos sentimentos estão falando mais forte. Mas Samuel era profeta de Deus. Samuel era o sacerdote. Amém? Mas ele estava ali triste. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque ele tinha uma amizade cultivada com Saul. Ele via a rebeldia de Saul. Se você pegar 1 Samuel, abre 1 Samuel. 1 Samuel. Pode abrir no capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Todos encontraram, amém? Quem não achou, levanta a mão que o pastor Wendel ajuda aí a achar. Presta atenção aqui agora, levante a cabeça para cá, por favor. Se vocês começarem a ler do capítulo onde o povo pede um rei, e depois da unção de Samuel, que é no capítulo 10, irmãos, presta atenção aqui, eu estou só orientando para depois vocês lerem em casa. Vocês vão ver que Saul errou várias vezes. Em que sentido, pastor? Desobedecendo. Saul errou várias vezes, mostrando a rebeldia dele. E Samuel repreendeu também Saul várias vezes. Samuel sentiu desgosto por Saul, mas o que acontecia, pastor? Samuel gostava muito de Saul. Entenda o que é o sentimento e o espírito. Eu tenho que saber separar as duas coisas. O que é um sentimento produzido por uma amizade e o que é o sentimento verdadeiro, o que é uma visão verdadeira, o que é uma visão de Deus. Uma visão humana é uma coisa. Uma visão humana me faz considerar, mas a visão de Deus me faz decidir. Vocês estão entendendo? Amém? Pastor, fulano é maconheiro, fulano é cachaceiro, mas eu gosto dele.
Visão humana. Visão humana, gosta, vamos respeitar o seu sentimento. Mas eu pergunto, e aí? Você vai continuar com uma pessoa problemática? Você vai continuar dando apoio a uma pessoa problemática? Você vai continuar num relacionamento com uma pessoa problemática, a ponto dessa pessoa influenciar de forma negativa na sua vida? Claro que não. Você vai ter que sair da visão humana e passar a olhar com os olhos de quem? Com os olhos de Deus. E Samuel, como homem de Deus, ele tentou recuperar Saul várias vezes. Você tem que agir conforme a vontade do Senhor. Deus quer levantar um homem segundo, que o coração seja segundo o coração de Deus. Amém? Deus quer um rei que obedeça, mais do que ofereça sacrifício. Samuel, em vários pontos dos erros de Saul, ele chamou a atenção para trazer Saul para uma realidade espiritual. Amém? E ele ficou triste por causa daquela rebeldia de Saul, irmãos. Ele ficou desgostoso pela queda de Saul. E o próprio Deus reconheceu a dor de Samuel. Amém? Mas o que Deus fez? Deus incentivou Samuel em direção à cura interior. Eu não posso ficar sentindo pena de uma pessoa a vida o quê? A vida inteira. Peraí, gente, vou ficar preso, não. Eu tenho pena. Eu tenho pena. E o tempo está o quê? O tempo está passando. Você está perdendo muitas oportunidades por causa da carnalidade. Eu estou com pena. E Deus fez com que Samuel olhasse para a verdade. Deus mostrou a ele que ele precisava ser curado. Deus incentivou ele a ser curado, irmão, amigo, meu servo. Você não pode continuar chorando por Saul. Saul já escolheu o destino dele. Se você continuar assim, a sua vida não vai o quê? A sua vida não vai andar, porque você está seguindo um cego. Quando a pessoa não quer enxergar, irmão, não tem pior. Não tem pior. Não adianta ficar fazendo sala para manhoso, não. Não adianta ficar fazendo sala para teimoso, não. Não, irmãozinho, calma aí, irmãozinho. Calma aí, irmãozinho, não é assim não, irmãozinho. Não, é assim sim, é assim sim, então vai. Acabou. A gente fala uma coisa, fala uma vez, nós falamos 2 vezes, nós falamos 3. Não pode passar de 3. Amém? Olha o que Deus falou para ele. 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de quem? Havendo eu o quê? Para que não reine sobre Israel. Irmãos, olhe para nós, olhe para cá. Você está vendo que a pessoa já foi rejeitada por quem? Mas por quê, pastor? Por causa da teimosia. Olhe para mim. Por causa da teimosia. Por causa da dureza de coração. Por causa do orgulho. É o que o pastor falou aqui. Tem gente que você fala e ela não o quê? Não ouve. Não ouve por quê? Porque é cheia de razão. É cheia de razão. Aí você tem 2 escolhas. Ou você fica com peninha e se perde junto com essa pessoa, porque a tendência é essa. Já que eu não corrijo, já que eu não consigo corrigir e quero continuar junto, eu vou para o poço. Eu vou para o abismo junto com essa pessoa, sim ou não? Mas só que Deus falou com ele: olha, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó? Amém? Você está sentindo pena, mas a pena tem que ter o quê? Limite. A pena tem que ter o quê?
limite. Foi isso que Deus quis fazer ele enxergar. Meu filho, você pode estar vendo uma situação que te emociona, mas você vai ter que ouvir a voz de quem? Você tem que voltar para a realidade. Eu não posso ficar seguindo um problema, irmão, e massageando o ego a vida o quê? A vida inteira. O problema das pessoas são esses. Ou você muda, ou então as pessoas vão mudar com você. Você escolhe. Ou você muda, ou você vai ficar sofrendo a vida toda. Amém? Samuel estava com pena de um homem que estava andando errado. Samuel estava com pena de um homem que não estava agindo conforme a vontade de quem? Esse é o problema da igreja, de muitos membros dentro da igreja. São pessoas que estão cheias de opinião, cheias de orgulho. Eu estou certo, justifica tudo que é erro, tudo que é problema, não quer assumir. Amém, irmãos? A pessoa não quer assumir. Aí eu vou ter que arrumar alguém para ter pena de mim. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim, não. Eu quero procurar pessoas que possam me orientar. Eu quero procurar pessoas que falem com a voz de Deus e com o poder de Deus para me orientar. Mas tem gente não, que precisa de alguém para passar a mão na cabeça. Não quer ouvir a verdade, não. Tem gente que quer ser digno de pena. E é isso que eu não quero nem para mim, irmãos, nem para vocês. Se nós estamos errados, se tem alguma deficiência em nós, alguma falha em nós, que nós venhamos a reconhecer. O problema era o quê? Que o Saul estava errado e estava envolvendo Samuel de forma sentimental, emocional. Saul estava errado e Samuel estava com o que dele? Com pena. Você está entendendo? Diga amém. Eu pergunto, Samuel tinha condições de ajudar Saul? Claro que não. Tem gente que não gosta de ouvir o quê? De ouvir a verdade. Aí você não passa a não prestar para a pessoa. Você passa a não prestar para a pessoa. Essa palavra aqui é palavra de Deus, não é minha não. É uma experiência muito fácil de nós termos, de nós experimentarmos isso aqui, um relacionamento onde as pessoas, elas não querem repreensão. Elas não querem repreensão, irmãos. Você está errado, mas você não admite o seu? Não admite o seu erro. Eu estou falando isso aqui, pastor, por que o senhor está falando isso aqui? Como que eu vou apresentar um coração para Deus se o meu coração está sendo levado pelo meu próprio engano? Se eu estou permitindo eu mesmo me governar, se eu estou permitindo o meu lado emocional carnal, não emocional espiritual, me dirigir. Samuel estava com pena de Saul. Deus reconheceu a dor de Samuel e ele falou assim: não, você precisa ser curado. Você precisa parar de chorar. Amém, irmãos? Está na hora de parar de quê? De chorar, porque Saul não tem o quê? Não tem jeito. Deus sentenciou, não tem o quê? Não tem jeito. E Deus não quer que ninguém fique malhando em ferro o quê? Ferro frio. Deus não quer que ninguém fique passando a mão na cabeça de teimoso. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, eu estou com pena, pastor. Você pode até ficar com pena, mas você tem que falar o que? A verdade para a pessoa. Você pode até sentir, mas a voz de Deus tem que estar em primeiro o quê? E Deus teve que fazer com que Samuel voltasse a ouvir a voz de Deus.
Eu creio, irmãos, que por ele ter recebido essa chamada aqui, era por quê, pastor? Porque ele não estava admitindo que ele precisava seguir em frente. Ele não estava admitindo levantar outro rei. Ele não estava admitindo que Saul já tinha caído aos olhos do Senhor. Amém? Isso quer dizer o quê, pastor? Tudo tem o quê? Limite. Eu não posso ficar envolvido com o problema de uma pessoa a vida o quê? A vida inteira. Eu não posso ficar me envolvendo emocionalmente com uma pessoa a vida inteira, está com peninha. Não, pastor, ele é um pobre coitado. É o caso desse homem aqui. Não quer se corrigir. Amém, irmãos? Vou repetir para você entender. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Aí o pastor pediu para você ler do capítulo 10 até esse ponto aqui, para você entender o que Saul fez, que não dá tempo. Mas a própria palavra está dizendo que o coração de Saul estava reprovado por quem? Por Deus. Eu não estou dizendo que Saul tinha que morrer, não, mas ele mesmo estava se matando. Nós temos pena da pessoa, sim, mas a pessoa não quer mudar. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Você não quer o quê? Mudar. Você não quer fazer conforme a vontade de Deus. Você não quer reagir no espírito. Você só quer reagir na carne. Amém? Ah, pastor, porque é assim mesmo. Ah, porque eu estou certo. Ah, porque está todo mundo contra mim. Ah, não sei o que. Saul tinha justificativa para tudo. Não tinha uma coisa errada que aquele homem fazia, que ele não dizia assim, não, mas eu estou certo. Essa palavra serve para todo mundo aqui, irmãos. Porque uma pessoa, para crescer, ela tem que ser sensível. E já que ela não tem uma pessoa que seja digno de ser ouvido, que seja digno de ser um conselheiro, que ela ouça a voz de quem? Primeiro a voz de Deus, é o que eu faço. Eu ouvi meu pai por muito tempo, mas tinha coisas espirituais que meu pai não podia me ensinar. Aí Deus levantou quem para mim? Deus levantou Jesus Cristo. Deus levantou Jesus Cristo na vida de vocês, na nossa vida, sabe por quê? Porque Ele quer que nós venhamos a corrigir os nossos corações. E na verdade eu já disse aqui, Deus não quer corrigir coração, porque coração não tem correção. Por isso que Jesus disse, importa-vos nascer de... É preciso regeneração, é diferente. Eu não posso trazer nada do meu nascimento carnal. Ah, é a mania de papai? Então larga essa mania de papai e manda ela para o inferno. Vocês estão entendendo? Digam amém. Ah não, porque eu sou igual a papai. A papai? É papai? Papai vai, por causa dessa mania de papai, sua vida vai dar toda errada. Ah não, mamãe era assim. Mamãe era ciumenta. Mamãe era orgulhosa. Então você seja diferente da sua mãe. Ah, mas eu gostava dela. Tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que cultivar os melhores princípios. Amém? Você tem que cultivar os melhores valores das pessoas, e não as coisas piores, não as manias, e não os vícios. Irmãos, eu não sou a pessoa correta, não. Eu não sou puro, não. Pode ter certeza disso. O pastor Luiz Fernando está aqui para enganar ninguém, não. Mas eu digo a vocês, muitas coisas eu tenho vencido. Mas tenho vencido por quê, pastor? Porque eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Uma coisa que eu peço a Deus, que eu não seja orgulhoso. Uma coisa que eu peço a Deus, que eu tenha disposição para virar a página. E tem gente que não tem disposição para virar a página. Tem gente que não tem disposição para virar a página. Fica batendo, ó. Carimbando, 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 até arrebentar.
Vocês estão entendendo? Amém? Pastor, como que eu consigo sair dessa? Só se você parar de ser carnal, sentimental, humanista e passar a ouvir a voz de quem? Passar a ser espiritual. Só existe cura interior, cura espiritual, novo nascimento, restauração, se você passar a ouvir a voz de Deus. E não adianta jogar religião não, hein? Ah, porque a palavra diz isso. Ah, porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Não, não adianta não. Pratica primeiro, para depois falar. Amém? Saiba suportar. Saiba suportar os problemas para resolver. Não é para ficar criando mais problema, não. Samuel estava ali, ó, murchinho, e Deus precisava dele. Samuel estava ali tristinho. Sabe o que Deus viu no coração dele? Eu não estou satisfeito de levantar outro rei. Só que Deus falou: eu já rejeitei, acabou, rapaz, acabou, eu é que mando. Você quer ouvir uma verdade? Pare de pensar por você e comece e volte a me ouvir. Pare de continuar raciocinando, porque o seu raciocínio não está valendo de nada. Suas conclusões não estão valendo de nada. Tudo o que tinha que ser feito por Saul já foi feito. Nós vamos ter que levantar outro quê? Nós vamos ter que levantar outro rei. Só que agora quem vai escolher? Deus falou o quê? Só que agora sou eu que vou escolher. Você agora vai voltar a ouvir a minha voz. Você está lutando por Saul, mas Saul já está rejeitado. O problema nosso, irmão, é esse. É Deus perder a paciência com a gente. Cuidado com a religiosidade, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Deus, ele examina coração. Deus, ele examina coração. Deus, ele quer que nós venhamos a ouvi-lo. Deus, ele quer que nós tenhamos conhecimento da palavra, conhecimento da verdade. Cuidado com a emoção, cuidado com a religiosidade. Eu falo, entra na igreja, presta atenção no culto. Esse culto aqui não é o homem perfeito que está falando, não, mas nessa hora que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Perfeito eu não sou, eu sei disso. Só que Deus pega um vaso frágil igual a mim, como disse Paulo, e coloca um conteúdo precioso dentro desse vaso. Coloca um conteúdo precioso dentro desse vaso. Deus tem me usado para falar com muitas pessoas. Pessoas que se julgavam inteligentíssimas, quando sentam para conversar comigo, se encantam. Mas a honra e glória não é minha, não. É honra e glória de quem? De Deus. É honra e glória para o Senhor. Mas por quê, pastor? São pessoas que estão sensíveis para ouvir a voz de quem? De Deus, e não o próprio coração. Como que eu faço para ouvir a voz de Deus, pastor? Ore, procure ler a palavra do Senhor. Não se encha de razão não, porque isso cega qualquer um. Admita pelo menos que você possa estar errado. Admita pelo menos. Admita pelo menos. Porque já é o começo da solução da questão, do problema, irmãos. Saul não admitiu que estava errado. Amém? Saul não admitiu que ele estava errado. Admitiu. Samuel lutando por ele. Aí a pessoa, por causa de amizade, porque é esposa, porque é filho, aí acompanha mesmo por causa de sentimentalismo, vai acompanhando a pessoa e a vida não anda. Ah não, pastor, estou com pena do meu filho. Ah não, pastor, estou sofrendo por causa do meu filho. Essa semana eu falei com uma irmã: ouça a voz de Deus. O problema do seu filho não é para você resolver. O problema do seu filho é para entregar nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor. Você não é capaz de resolver isso. Samuel na amizade, Samuel como sacerdote, fez de tudo
para que Saul ouvisse a palavra dele. E Saul fez o quê? Saul não ouviu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus chegou um momento e falou para ele: olha, para de chorar. Amém? Para de chorar. Vamos repetir? Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí ele diz: enche o teu vaso de azeite e o quê? E vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou seja, a vida não pode parar, a obra de Deus não vai parar porque alguém endureceu o coração. Alguém endureceu o coração, o que Deus vai fazer? Deus exclui, até que essa pessoa se arrependa, até que essa pessoa caia em si. Os planos de Deus não mudam, mudam as pessoas, mas os planos de Deus continuam. Você pode ser excluído, mas por quê? Por causa do seu endurecimento de coração. Amém? Não adianta eu agir pela emoção, irmão, a obra tem que continuar. Ah, eu não estou bem. Irmão, hoje eu não, pastor, não dá para mim hoje não, segura a onda aí porque eu estou triste hoje. Não importa, irmão, eu posso estar triste, pode ter morrido a minha mãe, pode ter, como meu pai morreu, eu estava fazendo culto no outro dia. Ah, eu sou o quê? Super-homem? Não. É porque eu estou no propósito de quem? De Deus. Se fosse pela minha emoção, pela minha tristeza, eu queria um mês de luto. Mas eu não ando na carne, eu não ando no sentimento, eu não ando na emoção, principalmente em coisas que me colocam para onde? Para baixo. Espera aí, Jesus falou que nós tínhamos que conhecer a verdade em relação à morte, para que nós não nos entristecêssemos extremamente. Tessalonicenses diz isso. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Que a igreja precisava conhecer ressurreição, que a igreja conhecesse vida eterna, que a igreja conhecesse o arrebatamento da igreja, o reencontro dos entes queridos. Para quê? Para não chorar demais, para não dizer: eu quero morrer também junto com fulano. Por mais valiosa que seja essa pessoa, irmão, irmã, Deus tem resposta, Deus quer falar, Deus tem uma palavra de consolação, Deus tem um remédio para essa situação, mas você precisa ouvir a voz de quem? Você precisa ouvir a voz de Deus. Cuidado com o emocionalismo. Apresente um coração aberto ao Senhor. Tinha um outro propósito. O tempo de Saul já tinha acabado. O tempo de Saul já tinha acabado. Samuel podia estar orando pela restauração de Saul? Poderia. Havia uma crise que merecia uma oração, mas tem a hora que não tem mais oração, acabou. Porque a pessoa já decidiu no seu o quê? No seu coração o que ela quer. Saul já tinha decidido. Saul endureceu como Faraó endureceu. Faraó endureceu como Judas endureceu. Amém? Como Judas endureceu. Jesus tentou tirar Judas daquela sentença de morte. Tentou. Mas Judas estava firme no propósito da traição. E o que aconteceu? Quando ele deu o bocado molhado para Judas, Satanás o quê? Satanás entrou em Judas. Jesus viu, porque Jesus tem visão espiritual. Jesus conhece o quê? O profundo. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe quais são as nossas intenções. Ele rejeitou Judas. Da mesma forma que o nosso irmão Saul aqui foi rejeitado. Amém? Um homem que estava dentro do propósito de Deus. Um homem que teve a oportunidade, como todos nós aqui estamos tendo. Mas por quê? Por ter endurecido o seu coração, ele já não era mais consagrado. Deus tirou a consagração. A consagração que Saul recebeu, Deus o quê?
E é isso que ele faz. Se eu não tiver disposição para ouvir, se eu não tiver disposição para fazer e viver conforme a vontade de Deus, Deus vai tirar a unção, Deus vai tirar o Espírito. Ele vai tirar quando, pastor? Não sei, mas ele vai tirar porque a palavra diz que ele vai tirar. Ninguém vai para o inferno com o Espírito Santo. Ninguém vai entrar no inferno com o Espírito Santo. Amém? Mas ele está trabalhando nesse momento pela mudança do coração de cada um de nós. O Espírito Santo está trabalhando. Amém? O Espírito Santo está trabalhando. Samuel tinha que entender uma coisa: Deus não perde ponto. Samuel tinha que entender uma coisa: Deus não perde tempo. Samuel tinha que entender uma coisa: Deus está no controle de tudo. O que eu vejo aqui, Deus no controle de tudo. O que eu vejo aqui, que Deus está no controle de tudo. E se o homem, presta atenção por favor, se o homem está com a vida na mão de Deus, o que acontece de ruim, o que acontece de difícil, o que der aparentemente errado, o que for doloroso, vai ser usado para o bem. Deus transforma a maldição em quê? Em bênção, desde que a minha vida, o meu coração esteja nas mãos de quem? Quer dizer o que, pastor? Samuel estava com o coração no Senhor. Ou seja, Samuel precisava continuar caminhando. Samuel precisava caminhar. Samuel precisava continuar o ministério dele. Tinham obras a serem realizadas por Samuel, desde que Samuel continuasse disposto a parar de ter pena de Saul e fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Irmãos, nós paralisamos a nossa vida espiritual por causa dos outros. Por causa dos outros, eu faço besteira. Eu tenho que parar. Aí que está quem é de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo e quem não é. Quem não é guiado pelo Espírito Santo é tomado por uma emoção e faz isso aqui, ó, com a vida, ó. Chuta tudo que tiver na reta. Nada passa a valer nada. Por isso que eu disse a vocês, se eu tiver com um problema, dependendo do problema, esse problema não vai me afastar da onde? Não vai me afastar do altar, da obra. Por quê? Porque antes de tudo, eu tenho que ter compromisso com quem? Com Deus. Primeiro compromisso com Deus. Primeiro compromisso com a igreja. Ah, não, hoje eu não vou fazer nada. Eu não estou bem. Aí fica como o culto? Quem tem ministério, como é que faz? Um abre a igreja, outro varre, outro vem aqui na frente. Vocês têm que vir para assistir. Ah, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou na igreja. Mas é hoje que você tinha que ir. Qual o seu motivo que você não vai na igreja? Ah, eu estou me sentindo bem, não, me aborreci. Aí Deus é culpado, né? Aí Deus que paga o pato, a obra que paga o pato. É essa maturidade, irmãos, que eu quero que vocês aprendam. Deus mostrou isso aqui a Samuel. Você está com dozinha dele, mas eu tenho uma coisa para você: vai na casa de Jessé e unge outro rei. Pare de sofrer por causa de Saul, continue a obra. Não deixe esse sentimento paralisar a sua vida. É isso que Deus está falando aqui nessa noite. Muita gente parou porque ficou ouvindo o próprio quê? O próprio coração. Ah, estou sentido. Ah, eu estou triste. Ah, não sei o quê. Não, irmão, tem que continuar trabalhando, tem que continuar cuidando, tem que continuar agindo os problemas da vida, tem que levantar cedo, tem que dormir tarde, tem que trabalhar mais. Não deixe que nada possa paralisar você.
Não dá, pastor, nós estamos mal caídos aqui, deu um aborrecimento grande. Mas a vida tem que o quê? A vida tem que continuar. Foi isso que Deus falou para Samuel. Samuel, primeiro ponto, Saul está rejeitado. Segundo ponto, você tem que o quê? Você tem que me continuar ouvindo. Irmãos, não permita que nada impeça você de ouvir a quem? Não permita que nenhum sentimento emocional, nenhuma experiência sentimental humana paralisem a ação espiritual. Samuel ainda estava abatido, mas Deus falou com ele: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Ou seja, aconteceu esse problema com Saul, mas eu já tenho a solução. Eu vou confiar em Deus. Olha para mim. Deu problema? Você é servo de quem? Então não se deixe possuir por nenhuma emoção humana que te paralise. Continue fazendo o que você tem que o quê? O que você tem que fazer. Tem que trabalhar? Trabalhe. Tem que cuidar dos seus filhos? Cuide. Tem que acordar cedo? Acorde. Mas não fuja. Não fuja da sua realidade. Não fuja da sua realidade por causa de sentimento. Sentimento nunca pode ser maior do que espiritualidade. Espiritualidade é fé. Sentimento é troço traidor, traiçoeiro. Se eu continuar no sentimento, sabe o que vai acontecer? Vida limitada. Todo mundo que tem visão de Deus consegue transpor qualquer barreira. Mas quem vive na base da emoção, quem vive se colocando como ídolo da própria vida, porque é centro da própria atenção, é centro da própria adoração, essa pessoa ela não consegue desenvolver nada. Se torna uma pessoa imatura, se torna uma pessoa paralisada. E o que aconteceu com seu Samuel foi justamente isso. O profeta de Deus estava contido num sentimento de pesar, porque o amigo estava em decadência e ele precisava ir adiante e não conseguia ir. Deus providenciou a cura. Olha, pode parar com a manha que eu já rejeitei. Tem hora, irmão, que a pessoa tem que ouvir uma realidade. Olha, não adianta que não tem saída. Não adianta ficar remoendo. Não fiquem remoendo sentimentos no coração de vocês, não, irmãos. Voltem para a realidade. Vamos construir, vamos levantar o castelo caiu. Vamos construir. Ah, era de areia? Constrói um de pedra para não cair de novo. Agora fica essa vidinha, ó. Altos e baixos. Altos e baixos. Um mês eu estou alegre, outro mês eu estou triste. Um mês eu estou dando risada, outro mês eu estou chorando. Pode parar com isso. Deus precisou estabilizar o profeta. Deus precisou dar estabilidade para ele. Olha, você tem que continuar. Você precisa me ouvir. Disse o Senhor a Samuel: eu sei que você está triste, mas está na hora de parar com esse sentimento. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Eu sei que você está magoado, mas está na hora de parar com esse sentimento. Já virou bobeira. Até um certo ponto, foi até louvável o seu entristecimento pela vida de Saul. Mas agora já virou o quê? Já virou bobeira. Porque eu o rejeitei. E Samuel tinha a visão de quem? Era um homem de Deus. Espera aí, ele está errado porque ele quer. Eu não posso fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Eu não vou ficar mergulhado junto com a pessoa no buraco, se a pessoa não quer sair do buraco, irmão. Vocês estão entendendo? Amém? Ou caminha junto,
ou então vai ficar para trás, vai ficar no mundinho. Por isso que tem muita gente no seu mundinho. A pessoa se abrir um pouquinho, não resiste. Mundinho fechado. Digam glória a Deus. E ele diz assim: porém, disse Samuel, como irei eu? Amém? O homem voltou. O que está acontecendo aqui, pastor? Samuel voltou a falar com quem? Samuel começou a interagir com Deus de novo. Ou seja, eu quero ou eu quero ouvir. Eu estou pronto de novo para quê? Deus reativou o espírito dele. Antes ele estava envolvido com sentimento carnal. Agora ele voltou. Voltou para a obra. Voltou para ser útil. Quando eu estou agindo pela palavra do Senhor, eu me torno o quê? Útil. Como, porém, disse Samuel, como irei eu. Irmãos, o fracasso de Saul não atrapalhou os planos de quem? Deus instruiu Samuel a ungir outro rei. Deus instruiu ele, você vai. Mas por que ele perguntou? Porque ele sabia que Saul era um homem bravo. Se Saul descobrisse que o amigão dele estava para ungir outro rei, o que ia acontecer? Mas mesmo assim ele estava com pena do homem. Está vendo como é que nós somos? O cara tem disposição, eu sei que ele pode me matar. Eu sei que ele pode me matar, mas eu estou com pena dele. Ele paralisa a minha vida, mas eu estou com pena dele. Ele pode me matar, mas eu estou com pena dele. Vocês estão entendendo? Digam amém. Não merece, irmão. Tem gente que não merece essa consideração, não. Nós temos que ser realistas. Ele não tinha mais motivo para tratar Saul como uma criancinha. O reinado de Saul foi longo, mas só erro atrás de erro. Amém? Mas uma coisa você tem que entender: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus sabe de tudo. É igual você ler um livro e depois esse livro vira um filme. Você lê o livro todo com atenção, depois você vai assistir o filme. Tudo que acontecer no filme, você o quê? Você já sabe. É assim com Deus. A nossa vida é um livro escrito por Deus. Não só lido, mas escrito. Tudo que acontece na nossa vida, Deus o quê? Ele sabe. Por quê, pastor? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. É isso que vocês têm que entender, pastor. Minha vida está nas mãos de Deus. Ele é o autor da minha vida, Ele é o autor da minha história, Ele sabe de tudo, Ele escreveu. E eu vou confiar nesse Deus. Diga glória a Deus. Eu vou confiar nesse Deus. Era o que Samuel precisava entender. Ele precisava entender que Deus sabia de tudo. E Deus instruiu. Samuel ouve e Samuel pergunta como. Versículo 2: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matar. Está escrito isso aí, irmão? Como que pode? Ele estava com dó do homem e depois ele disse que o homem ia matar ele. Vocês estão entendendo como é que o sentimento cega a pessoa? Deus abriu a visão dele. Você não sabe quem é o cara, mas eu vou te fazer entender. Você vai ter que ungir outro rei. Não, ele vai me matar. Vocês estão entendendo? Digam amém. Ele vai me matar. Como que eu vou? Se eu for, ele vai o quê? Ele vai me matar. Samuel teve medo. Samuel expressou esse medo diante de Deus. E mais uma vez Deus falou: não, o problema é comigo. Eu que vou te dar segurança. Primeiro você estava triste, eu disse, acabou a tristeza. Coloquei você de novo na ação.
Agora você diz: como que eu vou fazer? Porque senão o homem vai o quê? Vai me matar. E Deus explicou a ele, olha só. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. O que Deus quis dizer? Você vai guardar segredo. Você vai com um aparente propósito, mas o que você vai fazer, ninguém vai o quê? Ninguém vai saber. Não é mentira, irmãos. Aprenda aqui um outro ponto. Deus não mente, e nem mandou ele mentir. Deus só mandou ele ocultar, porque o plano era um novo rei, e devido à agressividade, à cegueira de Saul, à possessividade, à tirania dele a partir desse momento, Deus dá a estratégia: não, você não fala nada. Deus poderia ter eliminado Saul, mas tudo no tempo de quem? No tempo de Deus. Deus ainda deu um bocado de tempo a ele ainda para ele se arrepender. No final, o que aconteceu com Saul? Quem sabe? Cometeu o quê? Cometeu suicídio. Cometeu o chamado araquiri. Pegou a própria espada, apoiou e mergulhou sobre ela. Amém? Foi isso que ele fez. Deus, irmão, está mostrando aqui que quando você se dispõe, Ele cuida do medo, Ele te dá a direção, Ele te dá o plano, Ele está no controle. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Deus está no controle e dando segurança a cada um de vocês. Pastor, eu quero consagrar a minha vida. E Deus vai orientar vocês palavra por palavra. Deus vai dar palavra por palavra. Amém? Deus falou com ele: olha, você vai dizer que você vai sacrificar ao Senhor. Você vai chegar lá com uma novilha e vão perguntar a você o que você vai fazer. Eu vou sacrificar ao Senhor. Digam glória a Deus. Se você fizer, irmãos, olha para mim, como Deus deseja, Ele vai te dar toda a orientação. Pastor, eu vou colocar o meu desejo aonde? Na vontade de quem? E Ele vai te dar toda a direção a partir dessa noite. Ele vai te dirigir. Leva um novilho, diga que você vai sacrificar. E Samuel fez exatamente como deveria. E a palavra mostra que ele ficou tranquilo. E é isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Eu não vou até a unção de Davi, não. Essa mensagem do coração de Davi, aprovado, motivado para que o Senhor possa escolhê-lo, eu vou pregar lá na outra igreja, que aqui todos tenham o coração de Samuel.